Graças te damos, ó Pai, nessa noite, por mais um culto que nós prestamos ao Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado por ter nos trazido em paz a este lugar. Obrigado por tudo que está sendo feito aqui. Tudo é por ti e para ti, Senhor. O nosso motivo de estar aqui é única e exclusivamente o Senhor. Nós queremos te adorar e entregar as nossas vidas no teu altar como sacrifício vivo, puro, santo e agradável diante do Senhor. Pedimos o auxílio do teu Espírito Santo nessa hora que estaremos ouvindo a ministração da tua palavra. Pedimos que o teu próprio Espírito Santo ministre os nossos corações. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos e peço também que o Senhor me use poderosamente, que o Senhor nos livre de todas as distrações em nome de Jesus e que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor, nessa noite e possamos sair daqui alimentados pelo Senhor em nome de Jesus. Cuida de nós, continua conosco e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 5. Nós vamos meditar nos versos 14 ao 17. E essa é a nossa penúltima ministração na Epístola de João. No próximo domingo nós estaremos finalizando a nossa pregação expositiva na primeira Epístola de João. 1 João, capítulo 5, versos 14 ao 17. Amém. A palavra de Deus diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Amém. João, ele terminou, no versículo 13, foi o último versículo que nós vimos no domingo passado. O versículo 13, ele diz: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nós vimos, sobre aqueles que testificam de Cristo na terra e nos céus, Nos céus, quem testifica sobre Cristo é o Pai, a Palavra e o Espírito, e aqui na terra, quem testifica sobre Cristo é o Espírito, a água e o sangue. E nós podemos falar sobre cada uma dessas pessoas e desses elementos e o significado. E João termina justamente falando sobre a nossa fé, a nossa fé que é professa, a nossa fé que nós professamos Jesus Cristo como Filho de Deus. E ele diz que essas coisas ele nos escreveu, tudo aquilo que ele escreveu, desde o capítulo 1 de 1 João, até então, João nos escreve para que nós saibamos que temos a vida eterna. Aí ele diz: a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A nossa crença em Cristo Jesus, a nossa fé depositada em Cristo Jesus, é que nos dá a certeza de que nós temos a vida eterna. João já havia dito que aquele que tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho, de maneira nenhuma, terá a vida eterna. Muito pelo contrário, ele se encontra no estado de morte, uma morte espiritual, e essa morte também é eterna. Somente Cristo pode nos dar vida. E João, no versículo 14, ele continua falando justamente sobre isso. Ele começa falando: e esta se refere ao que ele falou anteriormente, Aqueles que creem no nome do Filho de Deus têm a certeza de que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos para com Ele. João aqui ele usa a palavra confiança. Confiança também, no grego,
quando a gente traduz para o português, também pode ser traduzido como segurança. Então, essa é uma segurança que o cristão tem na sua vida espiritual. A segurança que temos é que aquele que crê em o nome de Jesus, o Filho de Deus, ele tem a vida eterna. E por causa desse dom que o Senhor nos dá, que é justamente o dom da vida eterna, nós temos a liberdade de nos aproximarmos de Deus em oração, em qualquer hora e em qualquer lugar no decorrer da nossa vida. Veja que ele começa: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. João vai começar a falar aqui de oração. Então nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós que confessamos ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos a segurança da vida eterna, e também temos a confiança e a segurança de que nós podemos nos achegar diante de Deus em oração. E quando nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Veja que João aqui não está falando, né? Que todo aquele que se achega diante de Deus em oração, Deus ouve. A palavra de Deus aqui, João, ele está impondo uma cláusula condicional. Para que o Senhor ouça a nossa oração, nós precisamos pedir alguma coisa segundo a sua vontade. E aí é que muitas vezes entra uma barreira na nossa comunicação com Deus, né? Aí que às vezes estreita as coisas. Muitas pessoas têm buscado ao Senhor e muitas delas não recebem nenhuma resposta de Deus, né? E a palavra do Senhor nos diz que muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos porque nós pedimos errado, nós não sabemos pedir. E João está nos ensinando que para a gente receber aquilo que a gente pede, nós precisamos pedir segundo a vontade de Deus. Quando nós estamos em oração em Cristo Jesus, nós temos a liberdade de pedir qualquer coisa que a gente deseja. E às vezes nós pedimos até de uma maneira errada ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele nos dá essa liberdade de nos aproximarmos de Deus através dele e pedirmos aquilo que nós desejamos. Mas João acrescenta essa condição importante: para que o Senhor ouça a nossa oração, nós precisamos pedir segundo a sua vontade. E João estabelece para nós um padrão de oração. Nós precisamos pedir sempre segundo a vontade de Deus. E muitas vezes isso causa confusão na nossa mente e coração, né? Como é que eu sei que aquilo que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Uma das maneiras de nós sabermos se estamos orando segundo a vontade de Deus é através do nosso conhecimento da palavra do Senhor. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não nos importamos muito com a sua palavra, dificilmente nós vamos conhecer verdadeiramente ao Senhor, saber quem Ele é, saber daquilo que Deus gosta, saber daquilo que o Senhor quer que a gente faça, qual é a sua vontade para nós. Sem a palavra de Deus é praticamente impossível nós conhecermos isso. Então, um bom começo para nós aprendermos a orar a vontade de Deus, é através do conhecimento do Senhor, é conhecendo a Deus. E nós conhecemos ao Senhor andando com Ele e conhecendo a sua palavra. A palavra de Deus é a sua revelação para nós. De tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, está na palavra do Senhor. Então nós precisamos nos aprofundar e mergulhar nessa palavra, se nós queremos orar segundo a vontade de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos dá um exemplo do que é orar segundo a vontade de Deus. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em Mateus, no capítulo 26. Um grande exemplo que o Senhor Jesus nos dá. Mateus 26. Vamos ver a partir do verso 36.
diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, ele nos dá um exemplo e ele nos ensina a orar segundo a vontade de Deus. Veja que Jesus, ele sendo filho de Deus, ele ora segundo a vontade do Pai, não segundo a vontade dele. E se Jesus fez isso, quem somos nós para exigir algo de Deus em oração? Então nós precisamos pegar isso como exemplo para as nossas vidas. Se lembrem que aqui Jesus estava prestes a ser preso para ser morto. E ele sabia aquilo que ele ia enfrentar e por isso ele se entristeceu. E assim como Jesus fez em oração, nós também temos essa liberdade de rasgar o nosso coração diante da presença de Deus. De falar com Deus em oração como nós estamos nos sentindo. Senhor, eu estou triste, ou eu estou com raiva, estou angustiado, ou eu estou alegre. Em Cristo nós podemos nos achegar a Deus, abrindo o nosso coração, sendo sinceros com Deus. Porque de Deus nós não podemos esconder nada, porque Ele sonda os nossos corações. Então você vê que Jesus, ele se ajoelha para orar diante do Senhor e ele rasga o seu coração diante de Deus. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Me livre desse sofrimento que eu vou passar. Eu sei que eu vou sofrer muito. Eu sei que vai doer muito em mim. É assim que eu estou me sentindo. E nós vemos nos relatos dos evangelhos que nesse momento o Senhor Jesus começa a transpirar sangue, de tão angustiado que ele estava por saber aquilo que ele iria enfrentar. Mas o principal de tudo é que ele sempre coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Ele rasga o seu coração diante de Deus. Ele diz a Deus aquilo que ele deseja que acontecesse. Mas ele diz: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Geralmente essa é a dificuldade. Essa é a nossa dificuldade em oração diante de Deus. É nós abrirmos mão da nossa vontade, do nosso desejo, e dizer ao Senhor: faça a tua vontade, ó Pai. O que eu desejo é isso, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, faz a tua. Muitas vezes a dificuldade em nós está em reconhecer que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que doa nos nossos corações, ainda que a gente sofra. Lembre-se do que Jesus passou. Jesus diz: se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. E Deus fez a vontade dele em Cristo e doeu nele. Cristo sofreu, foi caluniado, cuspido, apanhou, morreu uma morte de cruz. Mas graças a essa vontade de Deus que foi feita na vida de Cristo, que doeu, que fez ele ser moído, que fez o nosso Salvador sofrer naquela cruz, foi graças a isso que eu e você hoje podemos ser salvos através de Cristo Jesus. Muitas vezes a vontade de Deus para as nossas vidas vai doer, vai nos fazer sofrer. Mas nós precisamos ter fé e saber que se Deus está fazendo a vontade dEle nas nossas vidas, a vontade dEle é sempre a melhor. Ainda que a gente não entenda, ainda que aparentemente estejamos sofrendo, seja algo ruim para nós, Deus está no controle e Ele está trabalhando nas nossas vidas.
E no final nós vamos compreender aquilo que Deus queria fazer com cada um de nós. E Cristo nos deu esse grande exemplo. Interessante é que o versículo 15, João, ele vai enfatizar e salientar que Deus verdadeiramente ouve as nossas orações. Nós não precisamos ter dúvidas de quando nós estamos orando a Deus, Ele está nos ouvindo. Ele diz: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. João, ele fala de certeza. Se sabemos, estamos certos, ele diz depois. Então, João, ele vai salientar esse fato de que verdadeiramente Deus, ele ouve as nossas orações. E por esse motivo, como diz o autor de Hebreus, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça de Deus, através de Cristo Jesus, e colocar diante do Senhor as nossas petições. Mas colocar diante de Deus as nossas petições igual a Cristo. Senhor, a minha vontade é essa, mas que essa minha vontade não seja feita, mas sim a tua vontade seja feita na minha vida. Se nós orarmos dessa forma, nós temos a convicção de que o Senhor, Ele ouve as nossas orações e Ele responderá às nossas orações. Muitas vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Quando nós estamos diante do Senhor e nós oramos a Deus, nós podemos ter certeza de que Ele responde às nossas orações. Só que o problema está aí. Nós fazemos o nosso pedido a Deus e nós esperamos sempre que Deus responda positivamente. Senhor, eu quero um emprego. E aí a gente espera que Deus só responda nos dando um emprego. Quando João diz que verdadeiramente Deus responde às nossas orações, nós precisamos lembrar que Deus vai responder às nossas orações com certeza, mas nem sempre de maneira positiva. Se Deus responde às nossas orações de maneira negativa, Ele também está respondendo às nossas orações. E nós precisamos saber que quando Deus responde às nossas orações de maneira negativa, Deus está fazendo a vontade dEle nas nossas vidas. Um grande exemplo que nós estivemos um tempo orando, aqui na igreja recorrentemente. Nós estivemos orando, pela mãe da irmã Marisa, nós estivemos orando pela tia Dilane, nós estivemos orando pelo pastor Ricardo, para que Deus revertesse a situação, para que o Senhor fizesse um milagre. Deus respondeu a nossa oração. Não foi da maneira que a gente queria, mas foi da maneira dele. E ainda que essa resposta de Deus, ela traga uma tristeza momentânea no nosso coração, o que deve nos confortar é que Deus fez a vontade dele, e a vontade dele, ainda que eu não entenda, é sempre a melhor. Eu estava hoje à tarde assistindo o culto, de ação de graça que foi feito na Pituba, pelo falecimento do pastor Ricardo, e meu coração ficou muito triste, porque era alguém que eu amava muito, Eu tive um contato, durante o tempo que eu estive na Pituba, muito íntimo com o pastor Ricardo, de pegar ele em casa, de levar ele em casa depois, dele ir no shopping passear, que era algo que ele gostava, com a esposa dele, irmã Mavis, e ele passava lá na Sigma, vamos almoçar. Ele era doido para comer um hambúrguer da Bravo Burger, só que do lado da Pituba tem uma Bravo Burger, mas parece mais um bar, que o povo vai para beber e tal, não é um ambiente para o crente estar indo, E às vezes tinha confusão. E aí eu falei com ele, pastor Ricardo vai abrir uma Bravo Burger no Iguatemi, e ele ficou super feliz, porque o pastor Ricardo comia de tudo, Mesmo sem poder, ele tomava o remédio dele e ia comer. Aí ele falou, olha, quando inaugurar a Bravo, avise que a gente vai lá inaugurar aquela lanchonete. E aí quando inaugurou a Bravo Burger, tá ele e irmã Mavis lá no shopping, Danilo, vamos almoçar, vamos comer o hambúrguer da Bravo, e foi a maior alegria. Ele era muito amável, ele era um pastor que ele incentivava os seminaristas, ele demonstrava muito amor, e o coração fica apertado quando a gente recebe uma notícia dessa.
Mas me conforta saber que Deus fez a vontade dele na vida do pastor Ricardo. Era um homem de 87 anos, com problemas de saúde e que estava sofrendo no hospital. Seria muito egoísmo da minha parte pedir ao Senhor, né, que mantivesse ele vivo e sofrendo ali naquele hospital do jeito que ele estava, né? Então nós sofremos por um momento, estamos vivendo um luto, mas Deus fez a vontade dele e o pastor Ricardo está na glória com o Senhor, sem sofrimento, sem dor, sem nenhuma doença. Ele está descansando nos braços do Pai nessa hora e isso nos conforta. E nos conforta mais ainda saber que foi um até logo que a gente deu a ele, porque em breve estaremos juntos com aquele grande homem de Deus lá na glória eternamente. Então a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Então nós precisamos saber que às vezes Deus responde a nossa oração, mas de maneira negativa. Mesma coisa com os nossos pais. Quando a gente pede algo a alguém, a gente pode receber um sim ou um não. Recebendo um sim ou um não, o nosso pedido foi respondido. E com Deus é da mesma maneira. A gente pede algo a Deus, mas nem sempre Ele nos responde de maneira positiva. Mas geralmente nós esperamos sempre que Deus responda as nossas orações de maneira positiva. Eu quero um emprego. A gente espera que Deus nos dê um emprego. Eu quero um carro. A gente espera que Deus nos dê um carro. E nem sempre é dessa forma. Deus tem os meios dele, né, de trabalhar. É como às vezes a gente fala, né? A gente pede a Deus, Senhor, me dá paciência. Deus não vai abrir a nossa cabeça e chegar com paciência e derramar. O que é que Deus faz? Ele nos coloca em situações na nossa vida, nos dando a oportunidade de praticar a paciência. Se você pede a Deus paciência, Ele vai botar um bocado de gente chata do seu lado. Um bocado de irmão que pisa no seu calo o tempo todo. Deus está te ajudando a você exercitar a paciência. Ele está te colocando numa prova para que você seja aprovado. Exerça a paciência, ore ao Senhor, exercite a paciência que você tanto pediu a Deus. Então, muitas vezes é sempre assim. Deus age de maneiras e por meios que nós não esperamos. Nós precisamos ter a convicção de que Ele sempre responde às nossas orações e que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas uma certeza que temos é que quando nós pedimos algo a Deus, quando nós pedimos qualquer coisa ao Senhor com fé e de acordo com a vontade dEle, nós temos a certeza de que Ele nos ouve e Ele vai responder às nossas orações no tempo dEle. Essa é a certeza que temos. Por isso nós buscamos ao Senhor, por isso nós oramos, porque o nosso Deus é um Deus vivo, Ele é um Deus que nos ouve e responde às nossas orações no tempo certo. Versículo 16, João diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. João parece mudar um pouco de assunto, mas ele continua falando também de oração. Veja que João, ele muda apenas o foco da oração. Muitas vezes nós só oramos em causa própria. Nós só oramos por nós, pelos nossos pedidos, por aquilo que nós queremos. E João aqui está nos mostrando que as nossas orações não devem se limitar só às nossas necessidades. As nossas orações não devem se limitar só naquilo que a gente quer. Mas nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de orarmos uns pelos outros. E é justamente isso que nós fazemos aqui no culto de oração. Nós colocamos isso em prática. E eu acredito que cada um dos irmãos, na sua oração pessoal, diariamente, você não ora só por você, você se lembra dos pedidos de oração dos irmãos e você continua orando pelos outros também, pedindo ao Senhor pelos outros irmãos. Então, é uma responsabilidade que nós temos. Nós não oramos só por nós, mas nós precisamos orar uns pelos outros também. E João começa a tratar de um assunto que, à primeira vista, é um pouco complicado da gente compreender. João, ele fala:
Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Sempre que nós notarmos algum irmão, alguém que se professa ser cristão, pecando, nós devemos orar a Deus em favor daquele irmão. Se nós tivermos oportunidade de chegar até esse irmão e chamar a atenção dele, ajudar ele, edificando ele, a ele reconhecer o seu erro, confessar e se arrepender, ótimo. A palavra de Deus diz que se nós fizermos isso e o nosso irmão ouvir, nós ganhamos o nosso irmão. É um dever nosso fazer isso. Se a gente vê alguém pecando, a gente tem que chegar junto, se a gente tem oportunidade. Mas nem sempre a gente tem oportunidade de chegar a esse irmão para poder exortar, repreender. E o que é que a gente deve fazer? Orar por ele. E é isso que João está dizendo. Nós devemos orar a Deus em favor desta vida. Tiago capítulo 5, versículo 20 diz isso. Vamos ver o que Tiago nos fala. Volte algumas páginas de sua Bíblia. Diz assim, Tiago capítulo 5, versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Por isso que nós devemos orar pelos nossos irmãos que cometem um deslize, pecam. Mas vejam que João ele está fazendo uma distinção, porque o crente não pode viver o quê? Pecando. Quando João fala de um irmão que a gente vê pecando, foi um deslize que o irmão cometeu. E nós devemos orar por ele. Então, João vai fazer uma distinção de dois tipos de pecado. Há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. E aí João nos incentiva a orar pelo irmão que comete pecado, mas que cometeu um pecado que não foi para a morte. E a palavra morte aqui, logicamente, João está se referindo à morte espiritual. Logicamente que a gente sabe que uma das últimas consequências do pecado aqui neste mundo é até a nossa morte física mesmo, né? Mas aqui João está falando da morte espiritual. E em toda a epístola que nós estudamos de João, ele sempre vai fazer esse contraste. Ele faz um contraste da morte espiritual com o quê? Com a vida eterna. Ele diz que o crente verdadeiro tem o quê? Vida eterna, possui a vida eterna. Mas o que vive cometendo pecado, negando que Jesus é o Filho de Deus, e odeia o crente, esse está morto espiritualmente. Então, quando João está falando aqui de pecado para a morte, esse pecado para a morte aqui, segundo tudo que João escreveu, é o pecado de não confessar a Jesus como Filho de Deus, não reconhecer isso, não confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viver odiando aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que não confessam a Jesus como Salvador de sua vida, não reconhecem Jesus como Filho de Deus e vivem odiando os crentes, esses demonstram que não possuem a vida eterna, então eles estão cometendo pecado para morte. Eles estão mortos espiritualmente. Talvez você tenha se lembrado do texto que está em Marcos capítulo 3, sobre a blasfêmia com o Espírito Santo. Talvez alguns de vocês lendo isso se lembrem desse texto. Marcos capítulo 3, verso 20, só para os irmãos entenderem, diz assim: Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios.
Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Às vezes a gente se depara com esse texto e a gente às vezes não compreende. Então, quer dizer que existe pecado que não tem perdão? Segundo a palavra de Deus, sim. E esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Veja que Jesus ele estava expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra foi através do Espírito Santo de Deus. E os homens estavam olhando para Jesus fazendo a obra de Deus através do Espírito Santo e eles estavam dizendo: Jesus está possuído pelo maioral dos demônios, é o Beelzebu que está dentro dele. Por isso que os demônios saem da vida dos outros quando Jesus coloca a mão e manda embora. E aí Jesus diz que essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando nós deliberadamente pegamos uma obra que é o Espírito Santo que está fazendo e nós estamos dizendo que é o diabo que está fazendo aquela obra. Era isso que os escribas estavam fazendo. Jesus estava agindo através do poder do Espírito Santo e eles dizendo, ali é o diabo que está na vida de Jesus, que está fazendo ele expulsar os demônios. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E o interessante é que o próprio texto nos diz que todos os pecados, ele diz aqui no versículo 28, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos do homem, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Então todo aquele que peca, independente do que seja, se reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado, se arrepender e abandonar, ele é perdoado pelo Senhor. E muitas vezes, tem líderes, igrejas que colocam dogmas que são humanos e começam a dizer que se você cometer alguns tipos de pecado, você perde a sua salvação. E a palavra de Deus está nos dizendo que todos os pecados serão perdoados. E todas as blasfêmias também. Às vezes, inconscientemente, a gente blasfema, mas de maneira inconsciente. Mas quando nós blasfemamos conscientemente e pegamos uma obra do Espírito Santo e dizemos que é o diabo que está fazendo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse pecado é o pecado que não tem perdão. Esse pecado é para morte. Então nós podemos dizer que o pecado para a morte é aquele pecado que a pessoa comete tendo consciência daquilo que está fazendo. Então, nós podemos, segundo o que João escreveu, nas epístolas que nós lemos, se alguém ouve o Evangelho, sabe que Jesus é o único caminho, sabe que nós só somos reconciliados com Deus através de Cristo, e a pessoa ouve a palavra, ouve o Evangelho, sabe a verdade, mas conscientemente continua com seu coração duro e diz, eu não quero Cristo na minha vida. Eu não quero, como as pessoas geralmente costumam dizer, eu não quero ser crente. A minha vida do jeito que está boa demais. Eu não quero esse Jesus na minha vida. Esse pecado também é para a morte, por quê? Porque o final daqueles que não tiverem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é a morte eterna. Esse pecado é para a morte. Então o que João está falando de pecado para a morte é esse pecado, das pessoas não se renderem a Cristo, das pessoas não reconhecerem que Ele é o Filho de Deus. E além disso, as pessoas ficarem odiando os cristãos. E nós estamos vivendo em dias como esse. O mundo nos odeia.
Mas nós vimos na passagem de João, né, João nos deixando já alertas sobre isso. Não fiquem apavorados se o mundo vos odeia. Isso é o normal do mundo. O mundo precisa odiar vocês mesmos. Quando o mundo odiar o crente, é sinal que nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque nós não estamos sendo coniventes com o erro deles. Então, por isso o mundo nos odeia. Esse é o pecado para a morte que a palavra de Deus está dizendo. As pessoas que não se rendem ao Senhor. As pessoas que não se curvam diante da majestade de Deus, que não reconhecem o senhorio de Cristo na sua vida e não se entregam a Cristo. O final delas é a morte eterna, é um pecado para a morte. E as pessoas que vivem cometendo pecado mostram que não são cristãos. Mostram que o fim deles é a morte eterna, se eles não se arrependerem dos seus pecados. E por isso que João diz: se a pessoa está cometendo pecado que não é para a morte, ore a Deus pela vida dele. E João diz: ore, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. É isso que nós precisamos pedir. Se um irmão nosso em Cristo cometeu um pecado, deslizou, vamos orar pela vida dele. Senhor, dá vida, abre os olhos, faz com que ele reconheça o pecado, se arrependa, peça perdão ao Senhor pelo pecado cometido, e o Senhor restaure ele a comunhão contigo e com os irmãos na igreja. Mas se a gente está vendo alguém cometendo pecado deliberadamente, consciente daquilo que está fazendo, João diz: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Por essas pessoas que pecam deliberadamente, que têm consciência daquilo que estão fazendo e sabem da morte espiritual que estão vivendo, João diz: por esses nem ore. Logicamente que a gente vai, prega o evangelho, a gente fala, abre os olhos, mas se a pessoa não quer nada com Deus, a gente vai perder tempo insistindo? João está dizendo: por esses nem orem. Mas por aquele irmãozinho que deslizou, que caiu no pecado, ore por ele, peça para que Deus dê vida. Para que Deus dê vida a ele novamente e restaure ele a comunhão. E é isso que nós precisamos fazer. Então, os que vivem cometendo pecado para a morte, demonstrando que não creem em Cristo e odiando os crentes. E aí João diz: a esses vocês não devem nem orar. E João finaliza no versículo 17: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Nós vivemos em uma época que as pessoas relativizam tudo. E as pessoas dizem que pecado não existe. Pecado é coisa que os crentes inventaram. Pecado é um termo que está na Bíblia. E a Bíblia é um livro antigo e pecado não existe hoje não. O que é que as pessoas hoje reconhecem como pecado? É quando nós cometemos alguma atitude que machuca a outra pessoa. Se eu desrespeito Sabrina, para o mundo eu pequei. Por quê? Porque eu feri Sabrina. Se eu faço algo contra mim mesmo, eu estou cometendo um pecado contra mim mesmo. Mas as pessoas não reconhecem que o pecado é quando nós ofendemos a santidade de Deus. Deus é santo e é justo, e por isso João diz: toda injustiça é pecado. Tudo aquilo que é contrário à pessoa de Deus, ao ser de Deus, tudo aquilo que fere a santidade de Deus, e isso é injustiça, e portanto é pecado, porque isso fere a santidade de Deus. O pecado não está relacionado tanto àquilo que eu cometo com a outra pessoa ou comigo mesmo, mas é aquilo que fere a santidade de Deus. É aquilo que eu cometo que Deus não pode nem ver aquilo que eu estou fazendo, porque o Senhor é santo e Ele não pode contemplar o pecado. Isso é pecado. E João enfatiza: toda injustiça é pecado. João está enfatizando aqui que pecado não é brincadeira, gente. Nós não podemos brincar com o pecado. Pecado é algo que Deus leva a sério e, portanto, nós também devemos levar o pecado a sério, porque tem crente que brinca com o pecado, como se ele fosse o Superman, né, o fortão espiritual, e pode brincar com o pecado que
não vai acontecer nada com ele. Satanás, ele não brinca quando ele vem nos tentar. Ele não brinca e ele sabe como nos atingir. O pecado, ela é a transgressão da lei de Deus e por isso ela é uma injustiça, é uma afronta contra Deus. Mas nem todo pecado leva à morte, como João diz. E essa palavra de João também nos serve de conforto, que nem todo pecado é para a morte. E isso nos ajuda a nos policiar e buscar, sempre que a gente pecar, nos alerta a nós buscarmos perdão e purificação em Deus. Nós vimos isso no capítulo 1 de 1 João, no versículo 9, a palavra que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos confiar nisso aqui. E sabermos que na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, a gente pode até cometer alguns deslizes. A gente pode até pecar de vez em quando. Mas quando nós pecarmos, nós temos um Deus fiel. Que nós podemos nos achegar a Ele através de Cristo. E confessar os nossos pecados. Reconhecer o nosso erro, dizer: Senhor, eu errei. Eu não tenho nem o que dizer, nem o que me justificar. Eu só quero dizer que eu errei. Eu reconheço o meu erro, Senhor. E eu estou confessando o meu pecado diante de Ti. Me purifique, ó Pai. Me lave, me limpe de todo mal. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E se nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Deus que nós servimos. E nós podemos nos achegar a Ele confiantemente, através de Jesus Cristo, para orarmos, para buscar a face do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Louvamos-te, ó Pai, pela Tua palavra, louvamos-te por Ti mesmo. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, ela penetra os nossos corações, ministra as nossas vidas. E nós Te louvamos por isso, ó Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, todas as vezes que nós abrirmos essas sagradas Escrituras. Nós clamamos pelo auxílio do Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos auxiliar a compreender as Tuas verdades. E que a compreensão dessa verdade não seja só para o nosso intelecto, para o nosso crescimento intelectual, mas que seja para que nós possamos andar segundo a Tua vontade. Para que nós possamos andar de acordo com a Tua lei, com a Tua justiça. Para que nós sejamos como o Senhor é a cada dia, ó Pai. Nos purifica e nos lava dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá a convicção de que nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus confiadamente, através de Cristo Jesus, para orarmos, sabendo que quando oramos segundo a Tua vontade, nós receberemos aquilo que pedimos. Nos ensine a compreender a Tua vontade, ó Pai. Nos ajude a Te buscar e Te conhecer a cada dia mais. A nos aprofundarmos na Tua palavra, para que nós possamos aprender até a orar, Senhor. Nos ajude, Pai. Muitas vezes nós não sabemos orar, mas nós Te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que transforma as nossas orações e coloca diante do Teu trono aí nos céus, ó Deus. Nós Te louvamos, Espírito Santo, por ser o nosso ajudador, por interceder por nós também, juntamente com Cristo ao lado do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas Tuas maravilhas. Pedimos também para que o Senhor alcance as vidas que não Te conhecem ainda e não Te servem, Senhor. Que elas parem de cometer pecado para a morte. E elas reconheçam o seu pecado. Elas confessem os seus pecados ao Senhor e se arrependam, ó Pai. E Te recebam como Senhor e Salvador de suas vidas. E que o Senhor possa dar vida a essas pessoas, para que elas vivam eternamente ao Teu lado, ó Deus.
É isso que nós pedimos ao Senhor nessa hora, agradecidos. Amém.